É, porque a blusa do pastor Sérgio é branca, a cortina é branca e o negócio é branco, então tá tudo branco. Agora corre que o pastor fica doido, mas e como que é isso? E aquilo? Ah, cara, esse cara não pode fazer a vida dele, não? Eu recebi, no começo do ano, um grupo de norte-americanos. A Igreja Batista é de origem inglesa. Ela surgiu na Inglaterra, teve grande influência dos Estados Unidos e também no Brasil tem um número muito grande de igrejas. E aí eles vieram para nos visitar e eu falei para os irmãos, olha, são os irmãos ricos visitando os irmãos pobres. Aí ele falou, o pastor quer falar com eles em inglês ou em português? Eu falei, olha, eu vou ser bem claro. Money que é good, nós não queremos. Eles entenderam? Então, dinheiro que é bom? Não. Nós não temos. Falei, vocês vieram de lá, atravessaram o continente para nos abençoar, inclusive financeiramente. Eles riam bastante. Eu falei, mas não vai ir tanto não. Quando sair, não esqueça da oferta. Vamos pensar sobre ética. A ética no decálogo, nos 10 mandamentos. Tem um termo usado nas empresas, diz que hoje as empresas usam métodos de liderança e uma das lideranças utilizadas é a liderança experimental. Essa liderança, ela tem a máxima de tornar todos participantes de tudo, na liderança da empresa, nas decisões. Ou seja, quando se quer mudar as cadeiras da empresa, são consultados inclusive os office boys. A empresa entende que pode ouvi-los e por mais que não sigam o que eles pensam, o que eles acham, eles participaram. E quando a pessoa participa de uma decisão, ela se torna mais responsável com os resultados que se quer. Nós vamos pensar sobre a ética e o termo muito usado nas empresas é chamado de brainstorming. Tempestades de palpite, chuva de ideias. Vamos falar sobre ética. O que para o irmão, para a irmã, pode ser definido como ética? Vamos pensar juntos o que podemos definir como sendo ético. O que significa o termo? Nós vamos ver a ética dos 10 mandamentos, nós vamos ver a ética do decálogo, mas afinal de contas, o que é? Em termos simples, em termos mensuráveis. Quando alguém fala assim, olha, eu gosto do pastor Isaías, porque ele é um homem muito ético. Legal, o que é ético? O que vem a ser está ligado com o quê? O Aurélio define ética como um conjunto de normas estabelecidas para nortearem determinados comportamentos. Nós queremos um comportamento X. Nós criamos algumas normas e aí essas normas elas vão ajudar a nortear o que queremos com o comportamento. Significa que as pessoas vão conseguir? Não exatamente. Significa que nós norteamos, nós demos norte, nós colocamos limite. A ética é uma pergunta. Ela só serve para coisas boas ou ela pode nortear comportamentos maus também? Primeiro comando da capital. TCC. Tem código de ética. Eles ensinam, através do manual, como um bandido deve
irmãos. É o termo usado. Sai a determinação para os irmãos. A igreja também tem ética, código de ética. O Antigo Testamento vai mostrar o que está por trás do que está escrito, o comportamento que eles querem nortear. Depois nós vamos ver no Novo Testamento o código de ética para mim e para você. E vamos nos surpreender. Qual é o nome do irmão? Nilson. Nós vamos nos surpreender em saber que só o irmão Nilson conseguirá cumprir toda a orientação ética do Novo Testamento. Opa! Aleluia! Isso já está pronto para a glória. Daqui a pouco vai cair um raio. Não. Morreu. Se está tão bom assim, é só Jesus na causa, como diz o Senhor. Vamos para Êxodo 20. O irmão Francisco pode fazer a leitura para nós? O irmão que é um guardião da lei, ele é metodista. Né? Os metodistas creem que a comunhão da igreja se evidencia no comer juntos. Como ele não pode nos transformar em metodista, ele trouxe a comida. E aí ele foi nos conduzindo segundo a ética metodista. Eles têm um conjunto de normas, não é isso, Francis? Para não se sentir mal na igreja, ele falou, deixa eu levar algumas normas. Volte sempre. Essa norma divina, né? Êxodo 20, vamos ler os versículos de 1 a 17. Por favor, irmão Francis. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que toma o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhuma obra, nem tu, nem teus filhos, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo, não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Então aqui estão os 10 mandamentos e são feitas algumas observações pelo autor. Eu gostaria que, por favor, o pastor Isaías lesse para nós acerca dos 10 mandamentos.
os 10 mandamentos ocupam um lugar central na vida moral do povo de Israel. Os 10 mandamentos são a pedra angular da ética hebraica. Estava quase terminando. Isso. Os 10 mandamentos ocupam um lugar central na vida moral do povo de Israel. Os 10 mandamentos são a pedra angular da ética hebraica, ocupando o mesmo lugar na religião de Israel. O que o Sermão do Monte ocupa no cristianismo? Andrew Osborne. Continua? Não. Ele está falando que tanto o equivalente ao Sermão da Montanha, Isso. Isso. São visões sinóticas, né? Visões diferentes da mesma questão. Mesma ideia. Isso. Então, ok, ocupa um lugar central na vida moral do povo de Israel. Então, aqui nós temos já um cruzamento de informações. A ética é um conjunto de medidas que visa uma ação. Deus, através dos mandamentos, ele visava provocar mudanças de ações e mudanças de caráter. Aí entra a questão moral. Aí uma pessoa me pergunta, mas pastor, qual é a diferença entre a ética e a moral? A ética é o que você deve fazer para os outros verem que você é bom. A moral é a razão que você faz por ser bom. A ética tem a ver com o que você faz para os outros verem. A moral tem a ver com o que você faz quando está sozinho. Porque nós somos diferentes. Muitas vezes nós pensamos um jeito e agimos de outro. Diz que estavam conversando com os irmãos, e aí os irmãos estavam falando, rapaz, esse pastor aí rindo assim, isso não vale nada. O bicho é tranqueira aqui só. Isso aí é pura falsidade. E aí vem o pastor. Ô irmãos, como estão os irmãos? Graças a Deus, tudo ótimo, a paz, como é que tá? E aí, estamos batendo papo. Nós estamos dizendo como o pastor é um cara legal. O pastor é uma bênção. Aí então tá bom, irmão, Deus abençoe. Aí o pastor sai. Então, o que nós estamos falando mesmo? Moral. Vamos continuar ou paramos? Gostou? Ética. Vai embora, Então, ok. Deus apresentou um conjunto de leis que tinham em mente os deveres para com Deus. Pastor Isaías, por favor, pode ler? Nesse estudo, dar-se-á a particular atenção à parte ética ou moral do Decálogo, o qual se encontra no livro de Êxodo, capítulo 20, versos de 1 a 17. As leis do Decálogo são mandamentos divinos, constituem valores eternos e universais, indispensáveis ao indivíduo e à sociedade. O dever do homem para com Deus é resumido nas 4 primeiras leis. As 6 restantes dizem respeito aos deveres de uma pessoa consigo mesma e com o próximo. Neste capítulo será feita uma tentativa para estabelecer os princípios morais básicos encerrados em cada um dessas 10 leis. Ok. Deus nos ofereceu a possibilidade de ajustarmos a nossa moral. Para que consigamos ajustar a nossa moral, Ele nos entregou leis para serem obedecidas. Elas são uma garantia? Não necessariamente. Quando você vê o sinal do semáforo ficar vermelho, você sabe que deve parar. Todos param? Não. Mas tem o semáforo? Pulei 2 hoje. Pulou 2 hoje.
Ele estava pecando, nos induziu ao pecado, porque a gente ia se lascar. Ah, ele tem que ser bem maior. Assim, só acordasse mais cedo. Teve um que ficou dormindo ainda, você não tem acordado em casa. Eu estava arrebatado. Olha só, Deus quer aprimorar a nossa moral e nos oferece regras de comportamento. Elas não são a garantia de termos a nossa moral ajustada, mas são uma maneira de começar. Aí, às vezes vem o irmão e fala assim: pastor, e aí? Vocês medem a nossa relação de fidelidade pelo dízimo? Porque parece que quando a gente não entrega dízimo, a gente está sendo infiel. Eu digo, não, a gente não mede a sua integridade pelo dízimo, mas a gente começa por ele. Se você já não foi bom no dízimo, não confie muito em você. Se você tem coragem de roubar Deus, imagina a mim. Então, são regras colocadas que não criam a moral, mas delimitam. É possível e provável que quem não passa o farol vermelho, mesmo estando atrasado, seja cumpridor de outros deveres. Sim ou não? Nós erramos. Com o dízimo, então são medidas éticas. E aí, primeiro mandamento. Não coloco aqui, mas eu vou ler. Mais um. Deveres para com Deus, é isso? Mais um. E mais? Não. Alguém lê para mim? Primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Verdade central. Unicidade de Deus. Deus é único. Não há possibilidade de colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Seja crente, seja incrédulo. Isso é verdade absoluta, não é verdade relativa. Isso tem a ver com a questão ética. O norteador da relação com Deus é saber que Ele que manda em tudo. Sim ou não? Sim. Aí nós fazemos uma campanha. 7 dias para pegar a sua bênção. Primeiro dia da campanha: Deus, eu quero a minha bênção. Segundo dia da campanha: Deus, você só tem 6 dias. Terceiro dia da campanha: Deus, você está bem? Quem é que está mandando? Você ou Deus? Hã? Você. Não terás outros deuses diante de mim. Quando nós passamos a tomar decisões de onipotência, onisciência e onipresença, nós nos tornamos Deus. Eles Vamos medir, pois. Vamos ver quem ganha. Primeira questão ética, primeira questão de norteador de comportamento, é saber que Deus não admite concorrência. Todas as vezes que eu e você nos metermos a besta com Deus, quem vai se lascar? Nós. Essa é a verdade central, não é, Francis? Vamos mais. Segundo mandamento. O pastor Isaías faz uma demonstração para ler. Nem para nós, pastor Isaías. Nós, cuecões de couro. Vamos ver. Não farás para ti imagem de escultura. Verdade central. Espiritualidade. Parece que muitas vezes nós não vivemos crendo nas questões espirituais. Nós queremos, como Tomé, ver para quê? Eu, como pastor, eu gosto muito de psicologia. No seminário, eu fiz a faculdade teológica, foram 5 anos e meio, praticamente 2 anos, mas foi de psicologia aplicada, e tem um grupo chamado CPPC, Corpo dos Psicólogos Cristãos.
E eu me interessei muito por isso, comecei a frequentar aconselhamentos e nesse contexto eu comecei a cuidar de pessoas. Gary Collins é um autor batista, conselheiro, material, juntei o livro do Gary Collins e falei, agora, Jesus, é nós na causa. É leve? É nós na causa. E aí pegava uma pessoa incrédula, vem na igreja, você tem depressão, vem pra cá, você tem ansiedade, vem pra cá, sim, estou tendo pânico, vem também. E começaram a aparecer essa gente. E aí eu começava o aconselhamento e dizia, você já pensou em se aproximar de Deus? Não quero, não tenho interesse e só vim pelo aconselhamento. Eu quero orar por você no seu aconselhamento. Eu não preciso de oração, eu preciso de ajuda. Eu não incluí a verdade na espiritualidade na conversa. Quando eu tentei introduzir, eles não sentavam. E aí eu comecei a falei para minha amada, eu não quero me explanar. Eu não quero ser psicólogo, eu não quero ser psiquiatra, eu sou pastor. Eu não posso deixar de incluir espiritualidade na minha relação com o meu próximo. Tudo o que se chamar estruturas, formas, conceitos que não incluam a pessoa de Deus, não me interessam. Estou fora. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Verdade central: reverência. Será que nós reverenciamos Deus na nossa vida cotidiana? Os meus filhos de 5 e 6 anos oram em casa. Ana Luísa ora no café, Sara Júnior ora no almoço, a outra hora na janta. Oramos para dormir. Salmo 4:8. Em paz nos deitamos e logo pegamos o sono, porque só tu, Senhor, nos faz repousar em segurança. Colocamos uma pitadinha pentecostal. Aleluia e glória a Deus. Eles vão aprendendo a verdade de usar o nome do Senhor para as questões que são importantes. Quanta gente não usa o nome de Deus em vão? O graças a Deus é só quando só se livrar de um acidente, graças a Deus, você viu? Mas quase que eu me lasquei. Eu estava lá na boca do lixo e os caras me pegaram. Está fazendo o que lá, irmão? Não, mas o que importa é que Deus livrou. O nome de Deus em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Verdade central: descanso. A palavra sábado tem definição: descanso. Aí eu encontro os irmãos adventistas, os irmãos vêm para mim: escuta, pastor, você não guarda o sábado? Guardo. O meu sábado é domingo. É o meu dia de descanso. Aí eu irmão vem: então, pastor, aqui eu preciso sair da empresa. Porque o pastor sabe, a empresa faz eu trabalhar no sábado e eu não tenho o dia de descanso. Tem. Qual é o teu dia de descanso? No dia da folga. E aí é um outro contexto. Mas a igreja não tem culto no meu dia de folga. Ótimo, o irmão vai fazer um culto familiar, o irmão, se necessário, vai mudar de igreja. Por quê? Porque você tem o teu dia de descanso. E ele não é só para dormir. Ele é para ser santificado. Tem muita gente que o dia do Senhor, no domingo, é o dia do Senhor Sérgio, é o dia do Senhor Isaías, é o dia do Senhor Francis, menos o dia do Senhor Deus. Então o dia de descanso é para se tornar santo. Inclui a atividade da igreja. Sim ou não?
E aí a igreja vai discutir, olha, nós temos culto de manhã, nós temos culto à noite, estamos falando sobre isso, não é? Você vai discutir com esse povo que se chama povo de Deus. Escuta, gente, não está vindo ninguém na escola bíblica. O que fazemos? Ah, pastor, eu moro longe, fica difícil vir, voltar. Legal, nós vamos fazer a escola bíblica antes do culto. Nós vamos fazer algum método que você consiga equalizar as suas questões. Mas você vai lembrar do teu dia de descanso para santificá-lo. Quinto mandamento. Por favor, pastor Isaías. Honra o teu pai e tua mãe, para que você prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Verdade central. Respeito à autoridade dos pais. Isso é para nortear. E aí tem uma questão muito complexa que se discute, né? Mas pastor, o que é honrar? Honrar tem por definição básica você encontrar qualidades que aquela pessoa tenha para exaltar. Ah, mas o meu pai não tem nenhuma. Alguma ele tem. Ah, mas eu não encontro qualidades na minha mãe. Procure direitinho que você vai achar. Ainda que seja a qualidade de ter dado a luz em você, e você vai agradecer. Oh, obrigado. A senhora deu a luz a mim. Honra teu pai e tua mãe. Sexto mandamento, não matarás. Verdade central, a santidade da vida humana. Não assassinarás é o sentido da expressão original hebraico. Você sabia que está na Constituição? Que toda pessoa tem direito à dignidade humana. Será que nós estamos respeitando isso? Sabe aquele cara caído na rua, bêbado? Não, ele não caiu. Ele caiu, bebeu, estragou a vida dele. Ele tem direito de fazer isso. E ainda assim, ser chamado de ser humano. Ele tem direito à dignidade. Sétimo mandamento, não adulterarás. Verdade central, proteção da família como uma instituição. Aí, eu às vezes tenho que aconselhar alguns casais, e o irmão ou a irmã erraram, e aí é uma questão comum, nós atribuímos a culpa ao outro. Então, mas o pastor sabe, né? Ela não foi uma boa esposa, ela tem umas falhas. Tá, mas a orientação bíblica é não adulterar. Pois, seria só no sentido de casais ou também. no sentido de papéis e outras coisas? Também, olha só, a palavra adulterar, você já viu quem é que já colocou combustível adulterado no carro? Gasolina batizada. Maioria. É bom? Maria Mole. É bom? Não é bom. É o sentido de adultério. Qualquer coisa que transforme o sentido original para o sentido não natural é adultério. Então, nós sabemos mais o adultério relacional, matrimonial, do que os outros. Mas os outros também são formas. E aí, ele tem uma verdade central aqui nesse texto de proteção à instituição família. Oitavo mandamento, não furtarás. Verdade central, proteção do direito da propriedade pessoal. Dá para falar em dízimo? O dízimo é propriedade de Deus. Quando nós não entregamos a Deus o que é de Deus, nós furtamos. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Por que será que a gente tem tanto costume de maldizer os outros? Eu fui pastor numa outra igreja batista. A igreja batista, acho que os irmãos conhecem a relação de direção da igreja, esse é chamado de governo de igreja. Tem o governo chamado congregacional. Então a congregação, ela tem mais voz, às vezes até do que o pastor. É uma relação difícil. Tanto é que após isso eu
formei essa igreja que nós temos hoje, que é uma igreja batista independente. Eu gosto da doutrina, mas algumas questões da prática eu não consegui me ajustar. Talvez porque eu tenho 16 anos de convertido e eu sempre fui empreendedor. E quando eu cheguei na igreja e me disseram que eu era empregado deles, eu nunca trabalhei como empregado, pastor. E aí eu não consegui assimilar muito essa questão. Eu levava uma questão para a igreja e a igreja não responder como eu gostaria biblicamente. Uma vez nós planejamos um almoço. Final de ano, eu falei, bom, a Bíblia diz, eu fiquei um pouco metodista naquele dia, eu falei, a Bíblia diz que quando no Salmo 133, na comunhão do povo, Deus ordena a bênção. Eu falei, legal, nós vamos fazer um almoço no final de ano, e a igreja não tinha salão de festas. Eu falei, legal, nós vamos trazer as mesas, colocar no templo e vamos comer na igreja. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, irmãos, quer comamos, quer bebamos, ou façamos outra coisa qualquer, seja tudo feito para a glória de Deus. Para mim, tranquilo. Assembleia da igreja, irmãos, nós vamos comer juntos, vai ser legal, então. A gente não come na igreja. Mas por que, irmãos, vocês não comem na igreja? Porque Jesus não gosta. Mas os irmãos fofocam na igreja, os irmãos falam mal do pastor na igreja, os irmãos maldizem uns aos outros na igreja, e aí pode, né? E a verdade central, verdade para com o próximo? Pastor, a gente não está acostumado. A minha esposa é linda. Linda mesmo. Ela é muito bonita. E aí um dia eu preguei na igreja sobre Provérbio 27:5. Mais vale a repreensão franca do que o amor encoberto. E aí eu disse, Ana Lúcia, eu te amo. E dei um selinho. Rapaz, quase me fizeram para fora da igreja. O pastor, no púlpito, teve coragem de beijar sua mulher? Eu beijando em casa, eu beijo na cozinha, eu beijo na sala. Por que isso aqui não pode? Às vezes, a gente não trata o irmão com a verdade. Aquele irmão, ele tem problema com a mulher dele, sim ou não? E aí ele quer me trazer a verdade pessoal dele como absoluta. E eu uso a verdade para com o próximo. Ela é linda, é minha esposa, é a mulher da minha vida. E eu vejo ela na hora que eu quiser e quando eu quiser ela deixar. Deveres de uma pessoa para consigo mesmo. Quem pode me dar esse mandamento? Não cobiçarás. Não cobiçarás. Verdade central, a interiorização. Esse que é o nosso problema, né? A gente ouve todo o cronograma, é tudo legal, quando você vai trazer, aí é que a porta torce o rato. E aí alguns vão dizer, olha, pastor, legal, quanto tempo nós temos? 15 anos. Nós vamos ler o Código de Ética Cristã. Tá, eu encerro aqui e aí eu posso juntos, tá bom? Código de Ética Cristã. Deus sabe de tudo, nós não sabemos de nada, nós somos meio tontinhos, eu, o principal. Dizendo para o Francis, antes de começar o estudo, falei, legal, nós vamos falar sobre ética. Eu fiz essa matéria na faculdade, é considerada uma matéria acadêmica. Aí nós lemos os 10 mandamentos, pastor, e dizemos para o povo, então, ó, tem algumas verdades centrais. O cara fala, central? Para ele, para mim, não disse nada. Ele disse o que ele queria. Essa é uma das questões da explicação. O Francis tem uma interpretação de um texto, eu tenho de outro, e o irmão aproveita essas duas brechas e fala, quer saber de uma coisa?
Deus, como sabia que nós queríamos escapar, Ele estabeleceu um código de ética. E nós vamos ler e explicar. Eu acho que eu não vou precisar explicar muito. Porque é claro, irmão, ele está explicando o que fazer. Eu vou deixar para você. Porque se você tiver que brigar, não vai ser comigo que você vai conseguir. Que eu não sou besta nem nada. Eu vou deixar o que Deus tem para você. Depois você briga com ele. Né? Efésios capítulo de número 4, versículos de 17 até 5.5, que vai falar quem não vai entrar no reino do céu porque não obedeceu o código de ética. Deus não é besta nem nada, Ele dá a fé e também entrega o código de ética. É aí que a gente se lasca. O procedimento dos filhos da luz, o código de ética, o que nós devemos fazer para os outros verem que nós somos gente de Deus, gente boa, né, Francis? O cara já viu, pastor é de Deus, rapaz. Por quê? Porque ele tem um código de ética que ele entregou e ele consegue cumprir. Eu não sei se ele gosta, mas que faz, faz. Francis, eu vou utilizar da sua leitura. A sua letra é grande? Da sua Bíblia? Também dá para... Está lendo? Dá para ler? Isso. Você vai lendo, quando eu disser, alguém aqui já brincou de estátua? Não acredito que vocês não brincam de estátua. Ah, já brinquei. Já. Stop. Isso. Stop. Não, stop não. Eu pensei que eu só eu com 52 anos que brinco de estátua. É estátua? É estátua. Estátua ou stop? Pode ser? Então você vai ler, Francis, olha para mim, você está hipnotizado. Quando disser stop, você Pare. por favor, fala a Deus. Fala a palavra. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, para a dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para sua avidez, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que, quando ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem pela concupiscência do engano, e vos removeis do espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixais a mentira... Segura, stop. Então aqui, 17 até o 24, quer dizer, acontece, gente. Tem uns caras chamados incrédulos lá, eles têm um código de ética que não é legal. O Frank Aguiar canta, casado também namora, casado também namora, casado também namora, longe da sua senhora. Mas então, isso não serve para vocês. O namoro de vocês não é o namoro que o Raça Negra canta. Então vem, maltrata de vez, estou com saudade, a sua maldade me faz delirar. Sangue de Jesus. Então, gente, vocês trocaram a roupa, vocês mudaram de vestimenta. Agora é a ética de Jesus. Agora Jesus vai entregar a vocês nesta manhã o código de ética gospel. Primeira parte do código de ética gospel, versículo 25, fala a Deus. Pelo que deixais a mentira, e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos mesmos uns dos outros. Ok, abandonar a mentira.
E aí toca o telefone. Fala! E eu não. Não. Eu não posso atender. Eu não vou atender. Agora eu não posso. Agora eu não quero. Eu falo a verdade. Pastor, eu estou assim. Tenho 50 anos. Parece que eu tenho 50 anos. Não. Mas eu não preciso dizer que tem mais. Não, não parece. Obrigado, pastor. Não agradeço, irmão. Se você continuar a pergunta, você vai se lascar. É melhor pararmos por aqui. Vem a irmã, pastor, eu não estou inteirona. Ai, Jesus. Irmã, pergunta para o seu marido. Sai bem? Quem tem que avaliar? Ele. Tá só o carro. Jesus. Glória a Deus. O irmão tem que orar mesmo para acabar o negócio. Feio, a coisa está feia. Eu falo a verdade. Eu falo tudo que eu penso, mas eu penso em tudo Que faço. eu falo. Mas eu falo a verdade. Deus. 26. Irai-vos e não pequeis. Não-se ponha o sol sobre a vossa ira. E não tem lugar Ao diabo. Não deixar o diabo. irai-vos, mas não pequeis. Ai, ai. Não tem lugar a vossa ira. Resolver as coisas antes que o sol se ponha. Eu dou aconselhamentos pré-nupciais. Uma das questões que eu trato com as pessoas, Gary Collins trata muito disso. Casamento. 2 bases. Sexo e diálogo franco. Se gostei, digo que gostei. Se não gostei, Digo que não gostei. não gostei. Eu não preciso dormir invocado. Eu não preciso dormir irado. Eu estou fazendo ginástica. Eu faço ginástica com a minha esposa 2 vezes por semana. Nós vamos participar da São Silvestre agora no final do ano. Eu sempre gostei de esportes e tal, então é bem a minha praia. E aí a gente faz ginástica, musculação e tal. E outro dia apareceu a Sabrina Sato na televisão. E eu olhei e falei, nossa, amor, é muito bonita, né? Ela falou, mas não precisa ficar cantando toda hora. Ai, ai, ai. Eu falei, tá bom, você me perdoa? Agora quando eu vejo a mulher, eu fico de cabeça, eu me livro do negócio, para não deixar a tal da mulher invocada. E quando eu me invoco, eu me acerto. Aí o irmão me ofende, pastor, você está chateado? Estou, irmão. Nós vamos orar, o negócio vai passar. Você pilotou comigo. Foi safado, sem vergonha. Eu tenho que perdoar, é bíblico. E se fosse ela no caso, pastor? Então, eu tomaria uma chamada. Daria uma chamada também, porque eu sou ciumento. Eu falei que ela é bonita. E eu tenho 10 anos mais velho que a minha esposa. Então, ela além de bonita é mais nova. E eu sou ciumento. Então, ela tem alguns cuidados comigo. Quando ela vê alguém com cara bonita. Outro dia, eu até comentei, eu tenho aqui uma cicatriz. Eu tive um câncer aqui no braço. Um carcinoma vasocelular. É um câncer maligno. E eu fiz a cirurgia. Estou fazendo os acompanhamentos em relação à própria doença. A minha família inteira morreu de câncer. É possível que eu vá para a glória com esse tipo de problema. Não significa que eu não tenha que me cuidar. Mas eu falei para ela, é incrível como as pessoas bonitas pegaram câncer no ano passado. Eu, o Janequine, outros pegaram câncer. Então, assim, quando ele comentou, ela é muito bonita, eu sou um ciumento, eu quando estou com ciúmes, eu falo. Amada, eu não gostei de tal situação. Né? Quando a gente senta na igreja e tal, se vê o irmão sentando do lado, eu falo para ele, então, querido, aqui, e aí, irmão, beleza? Já? Você também já me conhece.
aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Ok. Deixar de roubar e trabalhar. Aí uma vez o irmão me chamou na casa dela, que ela queria que eu conversasse com o marido. Então, pastor, esse bicho é um vagabundo e folgado. Eu queria que o pastor conversasse com ele. Mas irmão, a mulher está dizendo que você está querendo descobrir que inventou o trabalho para matar o cara, para você se livrar disso. Não, pastor, isso é um ministério. Deus levantou ela para fazer o trabalho e para fazer a parte social da família. Eu falei, o cachorrinho, sabe lá? Isso se chama vagabundice. A Bíblia diz, você não rouba e trabalha. Não basta não roubar, tem que também trabalhar. Continua 29, fala de Deus. Diz assim a palavra, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Olha só, esse termo, palavra torpe, tem a ver com torpedo de submarino. Não saiam da vossa boca palavras que têm o poder de destruir, de abalar, e somente para edificar. Esse é uma das éticas cristãs. Nós somos chamados para edificar e não para bombardear, destruir. Vamos ver que a gente não deve precisar. Usar torpedo no celular. Isso! Não vai, tem outro falei, não, mas você ver, eu escrevi uma palavra torpe, então agora eu não posso usar mais o torpedo do celular. Divino, irmão, manda as mensagens, manda bênção para ele. Né? A Bíblia diz que quem faz mal ao seu aparta da casa, que você vai fazer o bem, certamente acontecerá o efeito oposto. 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Olha só que interessante. E aí é uma questão de discutir perda de salvação. Quando você lê o livro de Esther, os livros do Antigo Testamento, e vê a figura do rei, toda vez que o rei emitia um decreto, ele tinha um anel real que ele selava. É assim a nossa relação com Deus, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8 diz, porque Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não morreu pelos certinhos, Deus morreu pelos miseráveis que somos eu e você. Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, ok. Quando nós pegamos essas questões, nós entendemos, pastor, que quando o Espírito Santo nos selou, ele carimbou um decreto te levando para o céu. Os mais bonzinhos vão para o céu. Os menos bonzinhos vão para o céu. Efésios 2:8-9, porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom, não de obras, para que não se glorie. Quando eu vou apresentar o plano de salvação para as pessoas, eu trabalho muito esse texto de Efésios, como Francis, e digo o seguinte, é mais ou menos assim. Jesus, diz o padre Zezinho, Jesus é 10. Ele canta isso. Legal. Deus é 10 e está no céu. No céu, se Deus é 10 e está no céu, quem entra no céu e tirar? Tem que ter 10. Vai para o céu. Aí eu pergunto para a pessoa, você e eu somos pecadores. Que nota você se daria? Eu falo, então, pastor, é que eu sou muito virtuoso. O pastor ainda não me conhece mais, mas eu sou muito virtuoso. Eu me daria aí
como diria o menino, me dá uma nota com Z, uns 8. Ele daria uns 8. Legal, irmão. Para entrar no céu precisa de 10. Falta 2. Jesus banca 2. E aí, eu vou lá na penitenciária visitar um cara que matou 10, 15. E aí ele me pergunta, quando chega nessa parte, fala, qual é a nota que você se dá? Ele fala, 1. Ele fala, então, eu trouxe as boas novas para você. Jesus banca os 2 dele e banca 9 seu. Porque pela graça você é salvo. Não por obras para que não se glorie. E aí, quando a gente é salvo, nós somos selados. Carimbou. Eternidade. Pronto. Acabou. Não se discute. Se discute sendo real? Não se discute. Se discute sendo real? O rei carimbou? Acontece. Assim é o Espírito Santo. Ele passou a viver em nós. Aí entra um outro parênteses, tá? Eu não acredito de possessão de salvos. Eu não acredito que crente salvo seja possesso pelo diabo. Porque a Bíblia diz que é maior o que está em nós. Então, assim, isso. Se está sendo possesso, é porque possivelmente não é salvo, tá? O salvo, ele pode ser perturbado, ele pode encher o saco dele, mas ele não pode ser possesso. Biblicamente, Francis, não existe possibilidade. Aí a pessoa vem para mim, pastor, e como é que funciona essa questão quando se reúnem os salvos? Aí o outro perguntou, vocês expulsam o demônio lá na sua igreja? Eu falei, ele não vai lá. Geralmente a gente faz culto no domingo, a gente invoca Jesus, o cara outro não aparece. Se aparecer, eu tenho expulso, Francis. Mais de 6 anos, o cara não tem ido. Quarta-feira tinha um aqui, e começou a perturbar, aí na hora de orar ele levantou e correu. São princípios bíblicos, tá? Então aqui nós temos selo, nós temos acompanhamento e temos alguém que mora em nós, que nós sabemos quando entristecemos. Paralelos, versículo 31 e 32. Livre-se do quê? Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malignidade, malícia, seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, aí é uma questão também, na minha opinião, muito clara. Gente invocada demais tem que ver Deus conceitos. O pastor sabe, né? Para mim, a mão esquerda é convertida, a mão direita, não. Eu falei, irmão, em nome de Jesus, converte as minhas. Está na hora de fazer isso. Eu sou faixa marrom de karatê, eu sou faixa preta de judô, eu tive a minha vida na academia. Há 16 anos convertidos. Eu não briguei com ninguém há 16 anos. Me pergunta se eu já fui afrontado. Já. Eu não preciso usar os mesmos métodos. Eu sou de Jesus. Sim ou não? E aí eu me afasto de gritaria, de briga, de contenda. Eu não sei por que a igreja pega. Você viu chamar aquela igreja a curva do rio? Que só pega tranqueira. Tem um cara que se mandou conversar com ele, ele fala assim, nossa, pastor Sérgio, o comentário que tem aqui no bairro é que você só escolheu as pessoas boas para estarem na sua igreja. Eu falei, não escolhi não. Eu apresento a doutrina bíblica, eu apresento o código de ética, eu dou prazos, eu converso, né? O estouradinho fala, o irmão vai se controlar mais. Ninguém aqui é besta do irmão. Não, porque eu gosto de falar o que eu penso. Então, o irmão vai falar dentro da sua casa. Aqui todos respeitam a todos. Isso se chama igreja. E aí, esse código de ética tem que ser bem claro, tá? Diz o 5.1, por favor, Francis. Portanto, Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós,
em oferta e sacrifício a Deus, um cheiro suave. Ok, viver em amor é muito bom, né? É maravilhoso. 3. 3. Entre nós, Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza, e ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos. não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, Nem que torpeza, são nem carboice, nem chocarrice,